No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o juiz diretor do foro da comarca de Belo Horizonte, Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Doutor Sérgio, mais uma edição de sucesso do Rua de Direitos acaba de ser realizada, né? Eu queria fazer uma pergunta, começando com uma pergunta um pouco diferente. Gostaria que o senhor falasse o que representa isso para o senhor pessoalmente, assim, como pessoa, não como o juiz, como profissional. É bem interessante, né? Porque você tem vários estratos. Como pessoa, obviamente, é uma situação que você aprende o tempo todo, você cresce, você troca. Então é uma felicidade, chega a ser uma honra poder participar de uma ação tão bonita, uma ação colaborativa, solidária, né, e tão real. Porque isso acaba que a gente tem esse contato direto com essa realidade, né, que muitas vezes pode ser distante. Exatamente. Existe uma política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades, né, e o Tribunal de Justiça, como organização, ele participa disso. Mas, como juiz, também é bem interessante, porque você trabalha numa estrutura que a gente chama de cooperação judiciária. Ali estão diversas vertentes da justiça, do sistema de justiça, trabalhando, conhecendo uma realidade e, a partir dali, arranjando soluções dentro da estrutura do direito para dar efetividade. Você vê as questões acontecendo. É muito interessante. E, quer dizer, aconteceu no sábado, né? Num sábado, todo mundo ali trabalhando, uma agitação legal dentro do centro, né? Porque tinha música, enfim, tinha diversão, tinha corte de cabelo, tinha muita coisa importante. É uma situação adorável, né? Por exemplo, os voluntários que vão dançar ou cantar, né? Porque tem uma parte lúdica, cultural também, e de muita integração. Aí você vê as pessoas que estão lá, as pessoas em situação de rua, e os voluntários dançando juntos, né? Quadrilha, é bem interessante, porque é uma questão inclusiva, né? E o CRJ, o Centro de Referência de Juventudes, ele é escolhido exatamente por isso, né? Pela vocação dele e pela localização. E é interessante que o chamado Rua do Respeito, né, que é esse programa que começou no Tribunal de Justiça e hoje foi aumentando até ter o Comitê Pop Rua Jus, ele já virou, de alguma forma, uma marca. Então, as pessoas em situação de rua, quando tem esses eventos, elas se sentem confiantes, elas se sentem seguras de participar, né? Então, é um local interessante, porque a gente fala que é tipo um marketplace mesmo, de vários serviços voltados para as pessoas em situação de rua, mas é um local de encontro, é uma esquina, né? Um encontro de subjetividades, é muito bom. O senhor destacaria dessa vez o que mais chamou a atenção do senhor? São casos, né? A gente pode pegar números, falar que foram 1.250 refeições foram distribuídas, 1.230 cafés da manhã foram distribuídos, os servos foram mais de 3.500 roupas que foram, 150 carteiras de identidade. A gente tem números grandes, mas tem os casos, né? Por exemplo, a estrutura do próprio sistema de justiça, os peritos, o juizado da Justiça Federal, por exemplo, trabalhou muito também. Se você tem 17 casos ali que você consegue um benefício previdenciário, são 17 vidas que mudaram. Então, a gente encontrava muita gente que tinha vindo em outras vezes e chegaram lá para ajudar. Alguns estavam com pessoas em situação de rua uma vez e agora entraram como voluntários. Então é muito bonito isso, muito bonita essa troca. E parece que, inclusive, voluntários ali naquelas rodas de conversa prestaram depoimentos, falaram também, não é isso? Sim, as rodas de conversa são bem interessantes. Normalmente as universidades e os movimentos sociais, eles promovem essas rodas de conversa. Contaram com a presença do conselheiro CNJ, Pablo, que é o responsável por essa área, do presidente eleito do Tribunal de Justiça, desembargador Correia Júnior, desembargador Marilac, desembargador Alberto Vilas Boas, desembargador Estevão Luquezzi, todos participando. E isso que é interessante, né? Tem um caso específico que ficou muito marcante do desembargador Alberto Vilas Boas, na questão da pessoa estava sem o sapato, ele levou a pessoa e comprou o sapato para ela. Olha que legal. Né? Então, essas questões, o desembargador Marilac lá no Registro Civil, o desembargador Correia Júnior dando informação, o desembargador Luquezzi também. Então, assim, é bem interessante, a desembargadora Mônica, presidente do TRE, atuando como juiz. Então, tudo isso é muito bonito, né? Muito bonito. Aproxima, e a aproximação é tanto a questão de a pessoa sentir que a justiça é para ele também, né? A gente, infelizmente, tem uma estrutura
no Brasil, onde os direitos econômicos e sociais eles são tidos como direitos individuais. Então isso, na verdade, acaba criando uma situação distributiva negativa, ou seja, quem não tem posses, quem não tem mais dificuldade. Hoje, se pegar a justiça em números, o maior número de processos que nós temos é o Estado, são grandes empresas ou são grandes litigantes. Então essas pessoas ficam muito à margem e elas precisam muito. Bom, diante disso, né, como que o Tribunal de Justiça contribui para a busca de soluções para essas pessoas em situação de rua, além de ações como essa do Rua de Direito? Isso, na verdade, começou lá atrás, o senhor acaba de citar, 2015, né, com o programa Rua do Respeito, não é? Como é que foi essa evolução? O Rua do Respeito, primeiro o Rua dos Direitos, que são os mutirões, né, dentro do programa Rua do Respeito, que é um acordo de cooperação técnica, feito pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Servas, ele inicia em 2015 com esses mutirões. E a partir daí, o próprio Rua do Respeito passa a ser uma das duas referências nacionais para o Conselho Nacional de Justiça criar a Resolução 425, que cria a Política Nacional Judicial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. A partir daí foi criado um comitê aqui, que é presidido pela desembargadora Marilac, e esse comitê tem várias comissões temáticas. E essas comissões, elas trabalham nessa política pública judicial, principalmente de acesso à justiça. É um pool de serviços? São vários. São vários, do corte de cabelo até a carteira de identidade, dos veterinários com os pets, a tosa também, você tem as rodas de conversa, você tem a arara solidária, você tem todo o sistema TRT, TRE, TRF6, Tribunal de Justiça de Minas trabalhando, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Estadual. Então, as universidades, a questão odontológica, Receita Federal. Então, assim, é um número muito grande e todo mundo de forma colaborativa. Isso que é muito bonito. E, assim, algumas coisas que parecem assim tão simples para a maioria das pessoas, que é ali cortar o cabelo, para o pessoal em situação de rua é um negócio muito difícil, né? Porque eles não têm dinheiro para cortar o cabelo. Exatamente. Coisas básicas, tipo documento, né? O recibível sempre está lá. Às vezes, conseguir o documento, uma coisa tão básica para você entrar e exercer sua cidadania, você não consegue, né? Então, o corte do cabelo, tinha uma médica dermatologista ótima lá, atendendo, a própria atenção, o próprio toque. Você ter essa atenção é muito importante para a pessoa que não tem, que está sem nada, que é vulnerabilizada e que é invisibilizada. E essa é a questão de observar a dignidade humana, né? Exatamente. Primeiro a nossa Constituição, não só a nossa, como de várias outras, e tem que ser efetivo. E o interessante é que essas coisas simples deixam eles muito felizes. Eu lembro que na reportagem que fizemos, um rapaz corta o cabelo, ganha um beijo da mulher dele porque ficou mais bonito. Exatamente. É a questão da estrutura da autoestima. Muitos dos que estão na rua, houve uma perda de propósito. Por algum motivo da vida. Tem gente com universitários, com mestrado, tem muita gente na rua de todos os tipos, de todas as situações. E muitos perderam o propósito, perderam aquilo o que correr atrás, né? E a partir daí, quando você entra nessa questão da autoestima, você entra nessa situação do cuidado, do acolhimento, isso renova a pessoa. O que diz basicamente a lei com relação aos direitos das pessoas, assim? Isso. Você tem uma estrutura, você tem até uma ação de descumprimento do preceito fundamental pelo Supremo Tribunal Federal, que ele determina que os municípios, o Estado e a União, ela promova ações específicas, né? Então, por exemplo, combate à arquitetura hostil, né, que é uma das situações, a busca de estrutura de moradia, o artigo 6º da nossa Constituição, direitos sociais, né? A estrutura do acesso à justiça dos direitos fundamentais, né? Então, isso, complementando o Decreto-Lei 7.059, ele trabalha muito nessa estrutura de que a pessoa em situação de rua, ela tem todos os direitos. Agora, cabe a nós proporcionar a eles que eles consigam acessá-los. A arquitetura hostil, se estiver enganado, o senhor me corrija, por favor, é um exemplo aqueles viadutos que colocavam embaixo ali, pedras para ninguém ocupar. Sim, é chamado da Lei Padre Lancelotti, né? Exatamente, quando você faz ações excludentes, né? Ações de afastar a pessoa da vista, né? Você, na verdade, é um ser humano, você está jogando o ser humano para o lado para você não ver. Então são ações como essa da Rua de Direitos que merecem todo apoio.
Sim, é o que nós sempre esperamos e queremos que as próximas tenham mais e mais voluntários, mais e mais pessoas em situação de rua, né? Que possam participar, né? E que possam ter sua vida transformada. Obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.